pessoal, tranquilo? Hoje eu vou falar um pouco para vocês aqui sobre as entradas analógicas no PLC. Nós temos aqui, ó, o painel aqui, ó, a gente montou, PLC da série Nexto da Altos. Temos aqui um switch. Aí temos aqui, ó, a gente ligou aqui uma fiação por fora fazer um teste. O painel está na oficina, não está em campo não. Os relés aqui de interface de saída. Indicados aqui, ó, indicando cada slot lá de que é do cartão. O que acontece? Ele está interligado num supervisório aqui, tá vendo? Temos um supervisório aqui, ó, tela de monitoramento, uma tela aqui para rodar o sistema. Hoje eu vou falar um pouco aqui sobre como que o PLC enxerga a entrada analógica dele. Porque o que acontece? Você está trabalhando na área com sensor de pressão ou um sensor de vazão, transdutor, né, de pressão, transdutor de vazão, transdutor de nível, e ele te libera lá de 0 a 10 volts, 4 a 20 mA, por exemplo. O PLC ele recebe esse sinal de 0 a 10 volts ou 4 a 20 mA, só que ele não sabe se aquilo ali é uma vazão, se é pressão, se é nível. Para ele receber o sinal ali, tá ok. O que acontece? Você tem que formar para ele o que é esse sinal. Ele é espelho de quê? Então, para fazer um exemplo aqui, eu vou simular, por exemplo, imagina uma caldeira e eu tenho o transdutor de pressão ali da caldeira, que fica ali na pressão que está ali na estrutura dela, na tubulação. Geralmente, esse transdutor de pressão, ele te indica uma pressão espelho de um valor. Por exemplo, de 0 a 100 bar, corresponde a uma saída de 4 a 20 mA. Ou seja, o 0 bar dele é os seus 4 mA. O 100 bar dele, seus 20 mA. O PLC recebe o sinal de 4 a 20 mA. Então lá no PLC, ou através da lógica, você vai indicar para ele que 0 a 100 bar corresponde a 4 a 20 mA e vai fazer essa indicação, ou seja, vai fazer esse cálculo aí dentro do PLC. Ou, dependendo do PLC, o modelo que você está usando, você pode dentro do próprio cartão do PLC já fazer isso. Lá na configurações do cartão dele indicar que quando é de 0 a 100 bar, por exemplo, 4 a 20 mA. Então, vou mostrar para vocês aqui como que é feito isso no PLC aqui. O exemplo é o da Nexto, que é o PLC da Altos. E eu vou mostrar também utilizando um aparelho gerador de sinal, essa variação de sinal num supervisório, para você entender aí como é que ele lê o valor e como é que aparece no supervisório. Então, vamos lá. Então, pessoal, o que acontece? Isso aqui é um supervisório, isso aqui é de uma pedreira. Eu tenho a tela de monitoramento aqui, eu preciso ficar acompanhando qual é o valor de corrente, de pressão do equipamento, o tempo que ele está trabalhando, etc. O que acontece? Voltando lá ao que eu estava explicando, ó, ou seja, eu tenho o equipamento, supor, o transdutor de pressão de uma caldeira. Ele indica de 0 a 100 bar e me libera uma saída lá de 4 a 20 mA, ou seja, 0 bar é o 4 mA, 100 bar 20 mA. O PLC recebe de 4 a 20 mA, mas ele não sabe se é pressão, se é vazão, se é nível, o que é. O que você faz? Você lá no seu programa do PLC, você vai configurar isso, ou seja, vai fazer uma linearização, ou seja, eu vou falar com ele o seguinte, olha, o meu 4 mA corresponde a 0 bar, o meu 20 mA corresponde a 100 bar. Ou seja, quando aqui for 50 bar, tem que aparecer aqui 12 mA. Então, o que a gente vai fazer? Nesse tipo de PLC aqui, ó, que é o da Nexto, Configuration Bus aqui, tá vendo? Aproximar aqui, fica mais fácil. A gente tem um cartão aqui, ó, você pode vir direto no cartão. Peguei o cartão errado aqui, peraí. Pode vir direto no cartão. E o cartão, ele já tem essa particularidade para você alterar ele aqui, o valor que você quiser, ó. Tá de 0 a 10, você pode alterar ele aqui, ó, para 4 a 20, 0 a 20, tudo mais, tá vendo? Então você já altera aqui e já altera a faixa de trabalho. Então se eu quero que de 4 a 20 mA, ele corresponda de 0 a 100 bar. Automaticamente agora de 4 a 20 mA vai corresponder de 0 a 100 bar. Ou quando não tem essa opção, você tem que vir aqui fazer sua lógica. Pegar de 0 a 30 mil, que é a unidade de aria, que corresponde ao seu 4 a 20 mA, vai ser convertido aqui, ó, de 0 a 30 mil para 0 a 100 bar. Por que 0 a 30 mil? Porque o cartão já vem configurado aqui como 0 a 30 mil. Eu que alterei aqui. Mas ele já vem configurado de 0 a 30 mil.
Só que acontece, tem gente que gosta de fazer o cálculo todo aqui, chegar nesse valor, e tem gente que já trabalha direto no cartão, se altera para o valor que você quer aqui. Então posso pegar uma entrada do PLC e já colocar ó, que de 4 a 20 mA de 0 a 30 mil. Posso colocar que de 0 a 10 volts é de 0 a 1000. Supor que eu estou trabalhando, sei lá, pressão também, não sei. Posso colocar aqui, ó, pressão também, ó, de 0 a 10 volts, 0 a 500 bar. Posso trabalhar de 4 a 20 mA de 0 a 100, como se fosse 100% de um nível, 100% do nível de um tanque. Posso trabalhar com rotação, de 0 a 10 volts eu posso ser de 0 a 2000 RPM. Você vai indicar para ele ali esse valor, entendeu? Então, pessoal, o que acontece? Nem sempre você tem um equipamento na sua mão ali para você poder mexer. O que acontece? Às vezes você está programando lá na sua oficina, lá não está na área programando direto no equipamento. Então você tem que ter um dispositivo que possa te gerar esse sinal de 0 a 10 volts ou 4 a 20 mA para você testar a entrada do cartão analógico do PLC. E nós aqui utilizamos esse modelo aqui, ó, SG003A, e o que ele te disponibiliza? Esse equipamento aqui, deixa eu só ver se está focado direitinho. Esse equipamento aqui, o que ele disponibiliza? Ele gera vários sinais, tá vendo? Gera sinal em miliampere. Deixa ele focar aí. Gera sinal em miliampere. Ou seja, em miliampere, você pode trabalhar aqui, ó, de 0 a 24, 4 a 20 miliampere, 0 a 20. Você pode trabalhar com tensão de 0 a 10, 1 a 5, 0 a 5, 0 a 24. Pode trabalhar com frequência e pode gerar uma saída 24 volts. O que acontece? Esses equipamentos que fornecem geralmente 4 a 20 mA, ele pode trabalhar de forma ativa ou de forma passiva. O que é um transdutor, por exemplo, que trabalha de forma ativa? Ele já tem o 24 volts internamente, ou seja, ele libera o 24 volts direto dele aqui e você joga lá na entrada do cartão analógico do PLC. Ou seja, imagina isso aqui é, por exemplo, um transdutor de nível da Nivetec. A própria Nivetec, a saída dela já libera o 4 a 20 mA utilizando a fonte interna deles aqui. Então você pega o 4 a 20 mA, os dois fios aqui, e entra lá direto no cartão de entrada analógica do PLC. Tem equipamento, por exemplo, o transdutor de pressão de caldeira, que ele está lá de 0 a 100 bar é 4 a 20 mA, geralmente você tem que alimentar ele com os 24 volts. Então ele é passivo, ou seja, você pega, ele fica em série com a fonte lá do cartão do PLC. Então tem que pegar o positivo, passar aqui em série com o cartão dele, voltar o sinal dele aqui entrando na entrada analógica do PLC, entendeu? Ou seja, ele tem que ter uma fonte externa alimentando ele. Isso é um transdutor que ele é passivo. Então vou mostrar para vocês aqui o seguinte, esse equipamento, quando eu coloco em miliampere, ele trabalha como ativo, em XMT como passivo. A minha configuração do cartão no PLC ali já está como passivo. Por quê? Porque eu já estou fazendo a ligação física dele ali, pegando a fonte de 24 volts, passando em série com o equipamento e o retorno chegando na entrada analógica do PLC. Depois eu vou mostrar no projeto ali, vocês vão entender a diferença. Então vamos lá, o que eu vou fazer agora? Através desse equipamento aqui, eu vou simular como se eu tivesse de 0 a 100 bar, correspondendo de 4 a 20 mA. Ou seja, quando eu tiver em 0 bar, eu tenho que jogar 4 mA. Quando eu tiver em 100 bar, tem que jogar 20 mA. E é isso que eu vou fazer agora. Então aqui, ó, vou colocar em XMT, que é passivo. Vou voltar aqui. Está em 4 mA, ou seja, 4 mA, vou acionar a saída dele aqui, ó, fica em on. Vou colocar lá na tela para vocês monitorarem. Ó. Esse valor aqui de corrente. Ó, 4 mA, dei ok, não aconteceu nada. Agora eu vou subindo, até chegar em 20 mA. Nota, pessoal, que de 0 a 100 bar, né, de 4 a 20 mA, a metade entre 4 e 20 é 12 mA. Então 12 mA tem que mostrar em torno de 50 bar. Tá vendo? Agora eu vou aumentar aqui, ó, para 20 mA. Fica difícil focar as duas coisas, mas só para vocês compararem aqui, ó. 20 mA, aproximadamente 100 bar. Tá vendo, pessoal? Então esse equipamento aqui, ele te quebra o galho para você fazer teste, ó. Jogar de novo, ó, 12 mA.
E agora os 4 mA. Ó, 0 lá, tá vendo? Desliguei. Ou seja, pessoal, um equipamento desse aqui, ele te quebra o galho para fazer inúmeras coisas, entendeu? Eu estava explicando aí, ó, quando o equipamento ele é um transdutor, por exemplo, ativo, ele já tem uns 24 volts interno dele, ele só pega a saída dele e joga na entrada do seu cartão analógico. Só que, porém, existe equipamento, por exemplo, como um transdutor de pressão, dependendo do modelo, ele é passivo, ou seja, você precisa alimentar ele com 24 volts para ele poder te liberar um sinal na saída lá de 4 a 20 ou 0 a 10. Nesse caso aqui, o que acontece? Eu tenho um positivo da fonte, eu tenho que alimentar ele, pegar o cabo dele de saída lá e jogar na entrada analógica do meu cartão aqui do PLC. E eu pego o negativo da fonte e jogo direto. Tá vendo que o equipamento está em série com a fonte aqui, ó, ele está em série, fazendo uma série aqui no circuito. Então ele é passivo. Já que não, o equipamento o 24 volts já é interno dele, ele só me libera o sinal aqui direto para a entrada analógica do PLC, ou seja, não tem fonte externa, entendeu? Isso que eu quis dizer, quando ele é ativo, quando ele é passivo. Aqui, pessoal, tô até com outro equipamento aqui, ó, a gente também usa esse outro modelo aqui, ó, o M2000D aqui, ó, tá vendo? E que eu tô colocando aqui, ó, vou colocar ó, de 0 a 10 volts, e eu vou simular ele aqui, meu 0 volts, 0 RPM, 10 volts, 2000 RPM. Se você olhar aqui onde está escrito Calha 02, você vai verificar lá. Vou variando aqui, ó. Ou seja, 5 volts tem que dar em torno de 1000 RPM. Aí, ó, 1014 RPM, 1000 RPM. Em 10 volts, 2000 RPM. Aí, tá vendo, pessoal? Ou seja, lá no programa, novamente, fui lá no cartão e ajustei. Que de 0 a 10 volts eu quero de 0 a 2000 RPM. Ok, pessoal? Você vê que é algo bem simples aí, ó. Mas é uma dica aí que é útil pro pessoal. Que dependendo do PLC, você não precisa nem fazer aquela lógica de linearização. Você não precisa nem fazer essa conversão. Dependendo do PLC, você não precisa ficar fazendo essa lógica aqui, ó. Entendeu? Essa regra de 3, que de 0 a 100 é de 4 a 20. Você já joga lá no cartão do PLC, configura o próprio cartão do PLC e já faz isso aqui pra você, ó. Pessoal, eu espero que tenha conseguido explicar um pouco aí em relação à entrada analógica do PLC. Se o pessoal tiver alguma dúvida aí, deixa nos comentários aí, que assim que possível a gente vai responder, tá ok? Muito obrigado aí, espero que vocês tenham gostado. E quem puder curtir o vídeo, compartilhar aí para ajudar a gente, eu agradeço. Tá bom, pessoal? Um abraço.